Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Base Forte. Eu estou aqui com meu amigo, irmão, o Dr. Sandro. E aí, Rodrigo, tudo bom? E aí que nós vamos falar hoje, Rodrigo? Fala pra Cara, nós. hoje o tema é polêmico. Hoje a gente vai entrar no mundo das polêmicas. Mas de uma forma sadia, de uma forma saudável. Porque a galera, na verdade, a galera tá muito zoada hoje, né? A galera tá muito zoada, cara. As pessoas estão perdendo as bases, assim, né? Da vida, do comportamento. E isso reflete muito na saúde, não só na saúde física, na saúde mental, reflete no que vai chegar para ti nos hospitais, reflete muito no que tem chegado para mim nas academias, no treino, né, que é uma epidemia de obesidade, da falta de saúde, doenças metabólicas, porque realmente a galera tá muito zoada. Então a gente vai convidar todo mundo para ficar aí até o fim, que hoje o tema tá muito bom. Então, meu amigo Sandro, estamos de volta aí, tu tá no teu cafezinho aí, né? Eu quero dizer que eu tô sendo muito bem tratado aqui na Soul Produções, né? Não posso reclamar. Eles estão puxando teu saco, tu já tá puxando o saco deles. Chega aqui, tem o cafezinho, tá sempre tudo... Quem quer rir tem que fazer rir, né, Rodrigo? Tu já sabe aquela frase. O capitão assim, quem quer rir tem que fazer rir, pô. Exato. Eu com a minha aguinha aqui, eles estão vendo que a gente está tentando desenvolver um estilo de vida saudável. Agora não tem mais chocolate aqui esperando a gente, não tem mais bolacha recheada, tem a uva natural ali, tem o suco. Mudou. E cara, são os detalhes que fazem a diferença, né? São os detalhes que fazem a diferença. E até para avisar para quem está nos ouvindo e já conhece o Estúdio Soul, é o último dia que a gente vai gravar aqui nesse estúdio atual, né? Porque o Estúdio Soul está se mudando para um lugar maior, mais espaçoso, mais moderno, exatamente ao lado do Hospital Mãe de Deus, Hospital Moinhos de Vento, aqui na rua Ramiro Barcelos. E aí vai crescer, não tem jeito, né? Profissionalismo do Guilherme e da Letícia. E eu também gostaria de falar do nosso patrocinador oficial aí, de todos os episódios daqui para frente, que é o Desafio de Emagrecimento Detox 40, né? A galera que está em casa e está nos ouvindo, já tem uma audiência legal, a gente tá vendo que, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas estão vendo os nossos reels no Instagram, 100, 200 pessoas no YouTube, no Spotify, e muitas vezes a galera tá nessa correria e não se dá conta de se exercitar, de colher os frutos, né, do quão benéfico é tu fazer uma atividade física, tu cuidar da tua mente, do teu corpo. E aí o Detox 40 é um desafio que tu faz por aplicativo mesmo, né? Tu vai entrar no site lá, detox40.com.br, vai baixar, tu pode baixar um aplicativo que se chama Sparkle e ali estão todos os treinos que tu vai ser conduzido por 40 dias. Até tem umas fotos aqui de alguns resultados. Não precisa academia, né, Rodrigo? Não precisa material, não precisa equipamento especial. É um desafio que é feito só com o peso do corpo. Olha, a galera baixa o aplicativo, vai ter lá o treinador com 2 treinadores e aí a pessoa vai ser conduzida por 40 dias a se exercitar na sua casa. Pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser em qualquer espaço pequenininho que caiba o seu próprio corpo. E são exercícios com facilitou a vida, né? Não precisa se deslocar, não precisa se preocupar com chuva, com trânsito, né? Exatamente, é isso aí. E aqui tem algumas fotos, né? Tem algumas fotos ali da galera que já fez os 40 dias, já cumpriu. Ó, esse aí perdeu quase 20 quilos. Olha aí, que legal. Essa mulher pós-gestação, ela perdeu 4 quilos em 40 dias, mudou bastante o corpo. Esse daí perdeu 7 quilos. E são detalhes que fazem a diferença, né? Então, para quem tiver interesse em sair do sedentarismo, e essa é a nossa missão, é tirar a galera do sedentarismo, é botar a galera para ter bons hábitos, entra lá detox40.com.br e vamos para cima. Cara, o tema hoje é um tema que eu sou apaixonado, assim, que permeia a minha vida, né? Permeia a minha vida, permeia a tua também, porque a gente se conhece há 20 anos já, né? E na verdade, cara, a galera tá muito zoada hoje em dia. A galera tá muito zoada, assim. É difícil tu tirar um pouquinho mais do suco da laranja, né? É difícil tu tirar um pouquinho mais de algumas atitudes positivas da galera, né? Tipo, o que a gente vê são comportamentos totalmente disfuncionais hoje em dia. São comportamentos até inconsequentes, às vezes. E aí, o que acontece com esses comportamentos inconsequentes, né, cara? Eles têm um preço, né? Um comportamento que tu faz hoje vai ter uma consequência amanhã. Só que a galera não tá nem aí, né? Aí a situação que eu quero trazer assim à tona é
é que, por exemplo, a galera não quer mais se esforçar, não quer mais se puxar para fazer nada. Tu pede para fazer uma dieta, a galera, mas é muito difícil. Tu pede para acordar um pouquinho mais cedo para treinar, para melhorar de vida. Pô, mas tá muito complicado. Aí tu pede, às vezes o chefe da pessoa lá do cidadão pede para ela fazer uma horinha extra, é difícil, mas a pessoa sai sexta, não quer fazer aquela hora extra das 6 às 7, por exemplo. Mas aí às 6 horas ela sai e vai direto pra balada, vai direto pro happy hour, e depois vai direto pra balada, e aí depois vira a noite inteira na balada, enchendo a cara, né, aquela fusarca, aquele fuzuê lá, mas para fazer a hora extra, para estudar, pra fazer uma pós, tipo, gastou lá R$500 só em bebida, em putaria na noite, assim, e aí para fazer a pós-graduação, é caro, né, fazer a pós-graduação que vai, logo ali na frente já vai dar uma recompensa pra pessoa no seu trabalho. Todo mundo vai observar, né, que a pessoa está evoluindo, que ela está crescendo, que ela está buscando um conhecimento novo, que ela está buscando uma técnica nova. E aí o chefe dela já vai começar a recompensar ela. Pô, tô gostando de ti, eu tô vendo que tu está se esforçando, que tu está tentando, o que a gente fala, né, tentando performar minimamente acima da média. Mas então a concorrência está muito fraca hoje em dia, cara. É muito fácil se destacar. Porque aí é aquele ciclo vicioso, né. O cidadão lá começa na segunda já mal-humorado, já cansado do final de semana, que ele tomou todas, que ele não dormiu direito, não se alimentou direito, aí vai empurrando a semana toda com a barriga para chegar na sexta-feira e beleza, aí começa a minha vida. Aí eu vou pra festa, eu vou pra balada, e aí eu vou meter o louco, né, meter o louco mesmo, sexta, sábado, domingo, e aí segunda, aquela coisa de novo, começa a empurrar com a barriga, fica mal-humorado, e cara, a consequência disso é trágica. Por quê? Porque a gente vive uma epidemia de obesidade, uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de insônia, né? Nunca teve tão na moda usar remédios para regular o humor, para regular o sono. E isso é uma reação em cadeia, né? Então tu tem aquela falsa sensação de que tu tá na festa, de que tu, cara, desculpa a palavra, mas foda-se a pós-graduação, foda-se eu fazer uma hora extra, foda-se eu melhorar um pouquinho aqui meu comportamento para ali na frente colher ótimos resultados para minha vida, para o meu futuro, e o que importa mesmo é eu meter o louco. E isso tem consequência, e a consequência não é só física, né? Não é que a pessoa vai começar a engordar mais, não é que a pessoa não é uma consequência mensurável, assim que tu consegue ver olho nu. Daqui a pouco a pessoa vai ser demitida, né? Porque aí começa a atrasar, tu vê que no trabalho lá ela não quer fazer nada além do que é pedido a ela, sempre está querendo sair antes. E daí a galera tornou isso como a base da vida, né? Isso é o modelo hoje, se tu for olhar. Cara, tem uma estatística de 10, 9 estão nessa onda aí de, sabe, deixa a vida me levar. E aí, na verdade, o perigo desse comportamento é um perigo fisiológico, é um perigo neural, né? Porque tu vai acostumando a teu cérebro até essas recompensas imediatas, né? Tu vai acostumando o teu cérebro a ter picos de adrenalina, pico de noradrenalina, né? Picos de dopamina, que são os neurotransmissores que regulam o nosso comportamento. E aí, quando passa essa empolgação, quando passa essa alegria, quando passa esse deixa a vida me levar, aí vem aquele buraco profundo, né? De depressão, de tristeza, de ansiedade, de a minha vida não anda, o que está acontecendo? E aí a pessoa se coloca como uma vítima, né? Eu não tenho sorte na vida. Mas ela não vê que talvez se ela começar a regular um pouquinho o comportamento dela, cara, começar a fazer o que a gente tem falado aqui, que é o básico bem feito, né? Que é dormir de uma forma legal, assim, para regenerar todo o seu corpo, né? Para que haja neurogênese no teu cérebro, que é para que as células do teu corpo se regenerem, para que tu performe melhor na tua vida, cuidando do teu filho, fazendo uma faculdade, melhorando no trabalho. Se a pessoa se alimentar, colocar alguns nutrientes legais para dentro, ou se a pessoa botar o corpo em movimento, que é um dos principais motivos pelo qual o nosso corpo foi criado. Então eu queria que tu também dissertasse um pouquinho sobre isso, Sandrão. O que tu acha dessa galera aí que tá metendo louco? Cara, eu acho que não é um assunto relacionado à doença, mas é um comportamento que leva, né? Bem como tu falou, essa questão aí das pessoas. Então hoje baixou a régua da qualidade, né? As pessoas não estão mais interessadas no que elas podem oferecer, elas querem saber só o que elas têm a ganhar. Então, até quem eu falo assim, pessoas que fazem seleção para emprego, né? Acho que
A maioria das pessoas, quando vai para uma entrevista de emprego, está procurando emprego, elas estão interessadas não só no quanto elas vão ganhar, né, mas quantas folgas elas vão ter no mês, ou enfim, no período que elas vão trabalhar, quanto que elas vão ganhar nas férias, quantas férias tem, enfim, elas estão pensando mais nos benefícios do que propriamente no que a empresa tem para oferecer para elas, como é que elas vão crescer dentro daquela empresa, como é que elas podem utilizar aquele processo de trabalho ali que elas vão se submeter para se desenvolver como pessoa também. O que ela pode oferecer também para a empresa. E o que ela pode oferecer para a empresa também. E não para a empresa, né? Empresa a gente fala de um jeito genérico. Exato. Mas, tipo, pode ser tu a tua empresa. Exato, pode ser o teu trabalho. Tu pode ser o teu gerente, né? Tu pode ser um empreendedor, ou tu pode, pelo menos, ser um empreendedor da tua saúde, né? Também, né? Então, o que a gente percebe muito nos comportamentos hoje é mais essa situação mais passiva, né? Ninguém entra muito a fim de fazer as coisas, né? Nem por si. Às vezes a pessoa está mais interessada em pegar aquele dinheiro, gastar que ela ganha no mês, em exatamente o que tu falou, em atividades que não vão agregar muito para ela, né? São prazeres momentâneos, então vai sexta-feira, vai lá, vai para festa, sábado vai para não sei onde, gasta com futilidades, roupas, acessórios e tudo mais. Não que isso não seja, né, seja algo errado, mas que isso tenha que estar junto com um plano de vida. Né? As pessoas não têm muito um planejamento hoje, o que elas querem para a vida delas. Né? Muita gente está perdida hoje, exatamente, não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que ela está fazendo no mundo. Né? E quanto mais o que ela pode contribuir para isso. Então, quando a gente olha para o longo prazo, né? Não, vamos supor, um ano é sacrificante. Né? Um ano, abrir mão dos prazeres da vida, né? Não deixar de ir pra festa, cara, deixar de ir pra festa e começar a investir em ti, na tua formação, deixar de ir pra festa e deixar de usar droga, deixar de beber desenfreadamente todo final de semana pra, quem sabe, prosperar um pouquinho mais na vida. E quando eu falo prosperar, não tem nada a ver com dinheiro, mas tu ser uma pessoa melhor, tu se sentir melhor, tu se sentir mais disposto, tu perceber nessa tua autopercepção que a tua vida tá melhorando. Né? Uhum. É sacrificante um ano fazer isso. Uhum. Se privar das coisas boas que tu acha que é bom para viver de uma forma melhor. Só que quando tu olha para o macro, falando em planejamento, quando tu olha para o macro, e a gente tem 35 anos e vai viver, sei lá, vamos jogar baixo, sei lá, até se não acontecer nenhuma tragédia, até os 85, a gente tem mais 50 anos pela frente. Quando tu olha para esse macro, um ano não é nada. E pode ser que esse ano seja o ano transformador da tua vida, pode ser que tu consiga uma promoção que vai fazer a diferença para ti, para tua família, pode ser que tu mude um comportamento que ali na frente vai desenvolver uma doença metabólica que vai te acompanhar pro resto da vida, e aí tu interrompe o ciclo agora nesse aninho sabático com os teus bons comportamentos, os bons hábitos. Só que aí eu volto a bater naquela tecla, né? A galera não tá nem aí, cara. Mas é difícil, né, Rodrigo? É difícil. As pessoas têm essa mentalidade que é difícil, né? Não, eu tô no meu momento aqui, eu tô curtindo, minha vida tá legal do jeito que tá, para que eu vou me sacrificar? Né? Por que eu vou deixar de ter as minhas coisas, de sair da maneira que eu tô saindo, de fazer minhas festas, se tá bom assim, e se daqui a pouco eu vou me privar disso, vai ser muito ruim. Já começo a pensar, né? Vai ser muito ruim. Daqui a pouco meus amigos chamam para sair. Aí eu digo, não, eu vou ter que estudar, porque agora eu quero prestar um concurso público, quero mudar de vida, quero, né, fazer coisas diferentes. Mas isso aí é bobagem, o que tu tá pensando? Tá com o teu trabalho lá, isso aí não vai fazer diferença. A galera não consegue olhar no longo prazo. Ninguém consegue pensar hoje no futuro, né? É uma coisa muito imediatista, né? Eu quero resultados rápidos, eu quero coisas que me tragam benefícios rápidos, que é o comportamento de recompensa, né? É o mesmo a mesma estrutura do pensamento, que a pessoa que vai para a festa tem aquele momento de diversão, depois volta para casa e segue a vida na sua rotina normal, pensando em que vai fazer no próximo final de semana, é o comportamento de recompensa, né? Então ninguém consegue pensar no sacrifício para colher lá no futuro alguma coisa que vá... Falou que é difícil, né? Mas o nosso cérebro, nosso sistema físico evoluiu num ambiente em que ele foi moldado para resolver problema. A todo tempo resolvendo problema de comida, como que eu vou me alimentar, como que eu vou sobreviver perante todos os predadores que existem ao meu redor. E quando a gente manifesta esses comportamentos frente às dificuldades, o nosso cérebro tende a responder bem. Só que a galera hoje em dia não quer experimentar um pouquinho do bafo na nuca, que nem se fala, né, muito no esporte, por exemplo. Ninguém quer o bafinho na nuca ali, de uma pressãozinha boa, saudável para crescer.
E aí tem o nosso cérebro funciona, cara, com 2 tipos de moduladores, que é o modulador inibitório e o modulador recompensador. Vou te dar um exemplo. Tem um cafezinho dá até para sentir o cheiro aqui no Estúdio Soul, desse café que foi feito agora, e ele tá cheirando. E eu falo assim, Sandro, pega um café lá para mim, por favor, e tu finge que tu não ouviu. E a gente continua essa conversa e fala, Sandro, pega um café para mim, por favor, tu nem dá bola. Logo na terceira vez eu já nem vou pedir mais. Por quê? Porque esse modulador inibitório, tu tá modulando o meu comportamento por uma inibição. Eu vou entender, o Sandro não tá querendo. Sim. Então tem alguma coisa inibindo aí que ele traga o café para mim. Então eu vou parar. E já se fosse o contrário, Sandro, pega um cafezinho para mim. Eu sei que toda vez que tu vai levantar, vai pegar um café, tu vai estar modulando algo recompensador para mim. E aí esse comportamento meu de pedir o café para ti vai se multiplicar. Entendeu? Ele vai além dele se multiplicar, ele vai se perpetuar, porque já que tu tá recompensando meu pedido, eu vou perpetuar esse comportamento. Agora, se tu ficar inibindo, esse comportamento vai ser extinto automaticamente, pelo ambiente que se criou aqui entre nós, de tu exercer sobre a minha vontade um modulador inibitório. Deu para entender esse exemplo? Sim, sim. Então, o que acontece, cara? Isso acontece com a galera que quer, por exemplo, prosperar no seu trabalho ou mudar um pouquinho de vida, passar num concurso, passar, no teu caso, medicina, residência. O nosso corpo, ele funciona, o que molda o nosso corpo são os comportamentos. Como se fossem gavetinhas no nosso cérebro, né? Eu tive uma recompensa, eu guardo. Eu tive uma recompensa, eu guardo. E aí a galera tá botando todas as suas recompensas no imediatismo e em recompensas muito rápidas. Tomei cerveja, já relaxei, meu cérebro tá milhão. Usei droga, já relaxei, meu cérebro ficou aliviado. São recompensas imediatistas. E ninguém se dá conta de que se eu perpetuar alguns comportamentos, por mais difíceis que eles sejam num primeiro momento, por mais sacrificante que seja dizer não para uma noite de farra ou para um final de semana de farra para poder estudar, por mais difícil que seja dizer não para um amigo que vive te convidando para um churrasco, para uma churrascada assim, num ambiente de festa, para que tu economize, para que tu possa fazer uma pós, por exemplo. Por mais difícil que sejam esses comportamentos, o nosso sistema nervoso ele é plástico. Ele vai, a partir do momento que tu começa a fazer, é uma resposta imediata. Eu fiz o comportamento agora, o meu cérebro já guarda. Eu fiz o comportamento, ele já guarda. Não é que eu vou fazer o comportamento e daqui 1 mês eu vou ter o retorno, não. A partir do momento que eu disse não para uma festa, e que eu falei, cara, hoje eu vou estudar. Essa noite eu vou estudar. Essa noite eu vou melhorar. O cérebro guarda. E aí ele vai sedimentando as camadas para que isso module o nosso comportamento. Só que a galera não se dá conta disso. Mas é isso mais ou menos que a gente vinha falando nos últimos episódios ali em relação à corrida também. Né? Como eu falei ali que no início foi muito difícil. Né? Tu começar o estímulo de fazer uma atividade física, tu iniciar a atividade física e tu te manter naquela atividade física. Então é um processo que demanda tempo. Eu não sabia assim, eu não tinha um objetivo muito certo, eu quero tal objetivo, eu quero fazer atividade física, por saúde, enfim, por essas questões mais genéricas assim, só que o início sempre é penoso, de tudo na verdade é penoso. Só para dar um exemplo, né, tu falou ali da medicina, eu sei que tu vai falar também um pouco da tua experiência, porque nossa ideia aqui é também trabalhar comportamento. Porque a gente fala de saúde, fala de atividade física, fala de alimentação, mas não existe nada disso se não houver mudança de comportamento. As pessoas que querem procurar saúde, querem melhorar a sua saúde, primeiro elas têm que ter a mudança de comportamento, para depois elas começarem a colher os frutos dos benefícios. E essa mudança de comportamento só vem com atitudes. Só vem com atitudes. Por exemplo, no meu caso, eu passei numa universidade federal, cursei medicina, depois fiz uma especialização, só que se eu voltar lá para o passado, a minha realidade não era para ter acontecido nada disso. Tu criou a tua realidade. Eu não era
para estar aqui falando sobre saúde, nada, era para ter uma realidade completa, uma realidade provavelmente muito próxima do que as pessoas que moram lá na minha cidade têm, né, que é fazer uma faculdade de Direito, trabalhar lá, enfim, seguir uma rotina meio pré-fixada, né. Eu não queria essa rotina, eu tinha uma ideia muito fixa que eu queria fazer uma faculdade, eu queria cursar medicina, e eu queria trabalhar com saúde. Esse era o meu projeto lá da adolescência, só que a minha realidade não tinha como isso acontecer. E eu tinha muita gente ao redor de mim que dizia a mesma coisa, que isso daí era impossível, né? Que faculdade de medicina é coisa para rico, que precisa estudar muito, tem que pagar, sei lá, 1000 cursinhos aí para poder conseguir ter uma vaga, ainda mais numa universidade federal, né? Então era praticamente um sonho impossível, né? Todo mundo que eu conversava dizia, mas tenta outra coisa, pensa outra coisa, porque isso daí vai ser muito difícil, né? Foi nessa época que eu te conheci, né? Não, foi um pouco antes, Não, foi um pouco antes, porque quando a gente se conheceu, já estava aqui. Eu já estava aqui. Isso foi antes de eu chegar aqui. Não, mas eu digo assim, ó, essa época que a gente se conheceu, por quê? Porque eu acompanhei o teu processo, né? Tu ainda não estava na medicina e tu queria chegar lá. Sim. E aí, cara, foi penoso. Mas aí eu vou te dizer, né, o processo, né, porque assim, eu poderia muito bem ter desistido, ter focado em outras coisas e seguir a vida, né, hoje, sei lá, seria um funcionário público, alguma outra coisa, né, uma realidade completamente diferente. Não, nós estamos falando do teu objetivo. Não estamos depreciando, estamos dizendo... Nós estamos falando numa coisa legal. Exato, que seria outra realidade, né. Lutar pelos teus que objetivos. Que não era o que eu queria, não era, é uma que é carreira exatamente super o tema boa. do que a gente tá falando hoje, cara, que a galera não quer lutar, a galera nem sabe o que quer, então tu já tava na frente porque tu, cara, eu quero ser médico. Exato. Eu tô numa realidade ruim, provavelmente meus pais não, teus pais não podiam te ajudar, né? Não tinha sei lá, pagar uma mensalidade, pagar até a nossa alimentação aqui em Porto Alegre ou qualquer coisa assim. Não tinha a menor possibilidade, eu não poderia nem mudar de casa, assim, pra te ter uma ideia. Mas aí tu tinha um objetivo, e aí tu, cara, vamos lá. E aí, assim, como é que o nosso cérebro funciona, né? Quando tu tem um foco, né? Quando tu quer alguma coisa muito, assim. Então, por isso que eu sempre foco, assim, quando tu quer alguma coisa muito na tua vida, quando tu tem um desejo, assim, de dizer, é isso que eu quero pra minha vida, as coisas mudam. A tua realidade muda, o teu pensamento muda, as tuas atitudes começam a mudar. Porque eu poderia ver essa realidade ir pra festa, de... sei lá, ficar nesse mundo aí de recompensa imediata e seguir minha vida, e as coisas foram acontecendo, e eu lá no futebol podia ter parado para estudar, e quem sabe seria o médico, né? Não, naquele momento eu disse assim, não, eu quero meu futuro ser aquilo. Então eu comecei a trabalhar para isso. Só que, né, toda a realidade e tudo mais, as pessoas falam assim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho, né? Então as pessoas ficam botando empecilhos, né? Começa sempre quando tem um grande desafio, tu começa a botar entraves para poder cruzar as dificuldades, né? Mas não posso, porque isso, porque aquilo, eu não tenho tempo para estudar, eu tenho que me organizar, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Então assim, eu tinha esse sonho. Eu sabia que era um desafio grande, mas eu sabia que eu tinha condições para fazer isso, né? Porque eu não tinha nenhum talento na vida, eu não sabia jogar futebol, eu não tinha nenhum talento artístico, então música, essas coisas eu não conseguiria. Então minha função na vida era o quê? Estudar. Mas hoje a gente já sabe que existem vários tipos de talentos, né, cara? Não, tudo bem, isso aí é outra coisa. Estudar é um deles também. Tudo bem, na época eu não tinha esse conhecimento. A galera que tem um talento desportivo lá, tem um cerebelo, por exemplo, mais avantajado, porque tem equilíbrio, tem criatividade, mas tem uma galera na ciência, por exemplo, que tem uma capacidade, um hiperfoco que fala, né? Que é uma hiperconcentração, um hiperfoco. E eu lembro, cara, quando, né, daí eu já estava fazendo faculdade de educação física, tu fazia outra faculdade, né? Fazia faculdade de biomedicina, aí tu, num determinado momento, virou a chave e falou, não, eu vou lutar pelo meu sonho, eu vou sair da biomedicina e vou pra medicina. A gente morava junto nessa época. E eu lembro que eu saía para trabalhar, tipo, 6:30 da manhã, 7 horas, tu já tava lá sentado na tua escrivaninha estudando. E, cara, eu lembro muito bem, até às vezes estava até de pijama lá estudando, e eu ia pro meu trabalho, porque eu também precisava, na verdade, a minha maior preocupação não era a ESEF lá na URGS, não era fazer a faculdade de educação física, era me sustentar em Porto Alegre, né? Sim. Minha maior preocupação sempre foi, cara, como é que eu vou passar esse mês aqui? Exato. E aí eu saía para trabalhar bem cedo, eu era estagiário numa academia. Aí depois de tarde eu ia para a ESEF e de noite eu ainda ia para o estágio. E eu voltava lá por 10, 11 da noite, estava na mesma posição, com a mesma roupa e no mesmo livro, estudando. Então, sei lá. Cara, mas eu não cheguei... Isso aí é a segunda parte, né? Porque a primeira parte eu não cheguei ainda na faculdade, né? Porque assim, aí a gente tá falando de oportunidades, de, enfim, que ninguém me ajuda, essa coisa de
de vitimizar, né? As pessoas se vitimizam. Então, coitadinho, ele queria fazer medicina, mas aí ninguém tem para ajudar, ele não tem dinheiro para fazer a faculdade, enfim. Aí qual foi meu plano? Eu tinha um plano B, né? Então, quem não tem condições na vida tem que ter sempre um plano A, um plano B, um plano C. Se não der certo, tu vai tentando chegar de alguma maneira no teu objetivo, né? Então, meu objetivo foi usar o plano B, né? Bom, passar em medicina nas condições que eu estou agora vai ser um pouco complicado, eu posso demorar muito tempo, e eu já estava naquela pressão familiar, aquela pressão dos amigos, de todo mundo da tua realidade já estava numa faculdade, já estavam trabalhando, já estavam fazendo alguma coisa da vida, a tua família já começava aquela questionar, e aí, o que tu vai fazer, né, vai ficar nessa, né, porque tu não desiste, né, mas isso daí não vai dar certo, né, já tinha tomado o bomba do vestibular umas 2 vezes, então eu já estava assim, é a minha última carta. Eu só tenho essa oportunidade agora de mudar. Se eu não mudar agora, acabou. Eu vou ter que planejar outra coisa para lá na frente pensar de novo como é que eu vou reorganizar minha vida para poder chegar até lá. E aí foi o momento que eu decidi fazer outro curso. Eu pesquisei bastante, passei tempo pesquisando, descobri a biomedicina, que é um excelente curso na URGS, e o curso era recém, assim, tinha 2 anos de início, assim, o curso, tinha uma grade de disciplinas que era muito semelhante da medicina, então pensei assim, bom, se eu cursar isso daqui, me planejar bem, eu posso aproveitar essas disciplinas na medicina depois, né, vai me auxiliar muito no meu futuro, já vou ter um conhecimento para passar para frente, então foi basicamente isso que eu pensei, eu vou dar um passo, né, diferente para tentar chegar onde eu quero, e foi aí que eu fui, e aí que eu consegui a aprovação, e aí que eu mudei minha realidade vindo morar em Porto Alegre, porque eu precisava sair daquele meio da pressão, que estava tudo ali negativo ao redor de mim ali, querendo dizer que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu precisava desistir, que eu tinha que fazer outra coisa, para entrar numa outra realidade, que daí o meio moldou muito, porque eu já estava na universidade. Então ali eu entrei em contato com pessoas que tinham objetivos muito próximos de mim, e a mesma realidade que eu, né, porque por que eu escolhi a URGS? Porque a URGS tinha um programa de assistência estudantil, né, que algumas outras universidades não tinham tão bem estruturado como a universidade, e isso foi fundamental para eu escolher vir para Porto Alegre, porque com a assistência estudantil eu não precisava que ninguém me sustentasse aqui, e com os auxílios que eles davam para os estudantes, né, não sei se hoje em dia ainda fornece esses auxílios, mas foi assim, o diferencial que me fez assim, me estruturar em Porto Alegre, né, consegui condições, eu já cursava a faculdade, tudo, consegui bolsa, trabalhava na universidade, estudava, e aí que foi o momento que a gente se conheceu, que daí eu cheguei naquele ponto que... Aí aumentou a tua performance. Agora... Pode ser também. Conheceu pessoa de alto nível. Pode ser, porque o meio é muito importante, né? As pessoas com quem eu convivia ali na universidade e ao redor ali, onde é que eu Pra mim não tem tempo ruim, né? Tinha gente que estava muito nesse foco também de querer coisas, né, bem objetivas, planejamento para frente, então um pensamento muito naquela coisa, porque a universidade é essas duas coisas, tem gente que quer estudar, quer melhorar, e tem gente que quer ir lá para fazer festa e curtir, né, a realidade, é um micromundo ali. Lá onde a gente morou na casa estudante, nos meus 5 anos de ESEF, nos teus 6 de medicina, deu pra ver bem isso daí, né? Sim, a gente tinha todos os mundos lá. Tinha gente que não queria nada com nada e tinha gente que queria muita coisa. Por isso que a gente tem propriedade para falar disso, né? Exatamente. Porque a gente sempre teve tudo à nossa disposição e a gente podia escolher. Exatamente. Né? A gente tentou escolher um caminho que fez com que a gente estivesse aqui hoje podendo falar para a galera que está começando agora, até para os mais jovens, né? Cara, tem uma forma de tu viver tem jeito de tu viver uma vida melhor. Tem jeito de lutar pelos teus sonhos, pelos teus objetivos. Exatamente. E não se vitimizar, né? Outra, assim, eu era péssimo em matemática, eu não era uma pessoa excepcional, eu tinha que estudar muito mais do que boa parte das pessoas, porque eu tinha dificuldades, né? Porque eu vim do ensino público, né? Então, eu acabava que eu tinha muita dificuldade em muitas áreas do conhecimento, e para passar em medicina eu tenho que fazer uma média muito alta, né? Eu fiz 500 e poucos pontos no vestibular da URGS para passar em educação física e passei no primeiro semestre entre os primeiros da turma ali. E daí, quando tu falou, virou a chave, assim, eu tava junto contigo no dia que tu falou, cara, não vou mais fazer biomedicina, eu vou atrás do meu sonho, eu vou fazer medicina. E daí eu fiquei pensando, tá, mas vamos dar uma olhada quanto que é a média, né? Era 750, 760 a média. Uma média eu dei a minha vida pra fazer 530. E eu pensei, tu vai ter que estudar aí. Tem que estudar. Não, esse vai é o primeiro sofrer, ponto. Né? Vou ter que estudar. E que coisa legal, né? Tu sofreu, tu estudou e tu tá vivo, tá bem, tá com o sonho realizado, tem muito ainda pela frente, mas cara, tu morreu por isso? Foi de março, foi de março a dezembro. Foi de março a dezembro. E nesse período que eu comecei a correr, nesse período que eu mudei completamente a minha vida, de março a dezembro. Foi todo o período que eu me dediquei. Cara. Tem uma coisa legal pra gente falar sobre isso daí.
que às vezes a pessoa tá ali estudando para um concurso, por exemplo, ou estudando para vestibular. Não era o teu caso, porque eu lembro que tu tinha horário para dormir e para acordar. Eu lembro que tu era bem regrado nisso daí. Mas daí a galera, não, agora eu quero passar nesse concurso, aí eu vou, cara, eu vou estudar. E a pessoa vara a madrugada inteira estudando. E aí, quando ela dorme mal, né, começa a desregular o ciclo circadiano dela. Aí logo de manhã cedo... E café para se manter acordado, E de manhã cedo não se expõe à luz solar, que é um ponto básico para te ter saúde, é quando, logo quando tu acordar, de preferência cedo, de preferência 6, 7 da manhã, no máximo 7h30, se expor à luz solar. E aí o que acontece? Sem perceber, ela tá ali estudando, tá performando, só que sem perceber ela tá jogando contra ela mesma. Porque daí tu baixa um monte a tua atividade cerebral, a tua atividade do hipocampo, por exemplo, né, das áreas que envolvem teu raciocínio, que envolvem tua memória, só pelo fato de não estar dormindo bem. Então, vamos bater na tecla de novo. Cara, se tu quer performar minimamente na tua vida, tu tem que ter atenção ao teu sono. Né? Não tem como tu passar num concurso muito top, não tem como tu passar numa especialidade muito top ou num vestibular muito top, se tu não regular o teu ciclo circadiano. É uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nem na faculdade. Eu acho que eu devo ter feito poucas vezes e vi que isso é um malefício incrível, assim, é passar madrugada estudando para uma prova no dia seguinte. Isso eu jamais fiz. Isso eu não... A gente precisa dormir, né? Eu precisa do sono. não recomendo, não acho que seja ideal. O sono, para mim, era... Eu dormia bastante, porque eu consumia muito, né? Quando tu estuda muito, assim, tu foca muito nas coisas, às vezes tu tem que aprender coisas novas, tem que conhecimentos, assim, que às vezes tu não tem muito domínio, tem que aprofundar. Isso te consome muito e tu acaba tendo mais sono, porque exatamente, teu cérebro tá dizendo, bom, agora tu desliga aí para poder trabalhar essas questões, para a memória se consolidar, para te poder se manter com esse conhecimento por mais tempo. Cara, eu lembro da minha questão também, né? Eu tinha a obrigação de, durante a faculdade, trabalhar. Sim. Não era o que eu queria, eu precisava, senão o outro mês a conta não ia fechar. E aí, eu lembro que eu consegui o estágio numa academia que fica no Hotel Sheraton, né? Que é uma academia muito top, e ali eu tenho contato com essas pessoas até hoje. Aquilo ali também me ajudou muito a melhorar o meu procedimento, meu trato no dia a dia com as pessoas, né, a organização, postura, e, tipo, usar uniforme todos os dias, atender um público de alto nível. Comecei a ter contato com muita gente lá na academia, aquilo mudou a minha realidade também. Que horas tu tinha que abrir a academia? Pô, tu lembra, né? Eu tinha que abrir a academia às 6 da manhã. 6 da manhã? 6 da manhã. Eu tinha que abrir a academia todos os dias às 6 da manhã. Que horas tu saía de casa? Na época eu tinha 18, 19 anos. Que horas tu saía de casa? Saía às 5h30 para pegar um ônibus no centro lá, né? Aí poder chegar na academia. Mas daí o negócio é o seguinte, eu abria a academia todos os dias às 6 da manhã, então se eu dormisse um pouquinho tarde, no outro dia eu estava imprestável, né? Daí por consequência eu ia deixar de abrir a academia e por consequência lá ali na frente eu ia perder o meu emprego. Mas o que aconteceu? Num determinado momento, até o pessoal lá viu que eu estava ficando meio sobrecarregado, assim, daí eles falaram assim, cara, a gente tem uma oferta para te fazer. A gente tá com dificuldade de preencher a vaga no hotel do estagiário do final de semana, que é o estagiário que orienta os hóspedes que estão no final de semana no Sheraton, e daí tu não precisa mais vir durante a semana, tu pode se dedicar só na ESEF. E aí eu aceitei na hora, né? E daí eu fui perguntar qual que era a dificuldade, daí o dono da academia falou que a dificuldade era que os caras não queriam trabalhar no final de semana. Eles queriam ir pra praia, queriam surfar, queriam aproveitar com, sei lá. Ninguém quer trabalhar no final de semana. Foi a bênção da minha vida, poder trabalhar. Eu só precisava trabalhar só sábado e domingo, eu tinha a semana toda para estudar, para fazer os meus exercícios, até comecei a jogar no time da URGS de futebol, que eu jogava lá no time da URGS, disputar campeonato com eles, porque isso começou a sobrar mais tempo, né? E tu vê como são as coisas, né? Eu tentei dar o meu melhor lá sempre. E daí, anos depois que eu me formei, eu acabei saindo lá da academia, mas sempre mantive o vínculo. E alguns anos depois, o dono da academia me convidou para ser sócio. E aí que eu falo, cara. Assim, tu se esforça um pouquinho durante um determinado tempo, que seja 1 ou 2 anos, sabe? Tu abre mão. É que a galera não tem essa noção. Que o que vai restar da nossa vida é quando a gente botar a cabeça no travesseiro lá nos nossos últimos dias e falar, cara, o que eu construí, né? Não o que o meu pai me deu, não quem eu passei para trás, ou não qual malandro eu fui, mas tipo, o tempero da nossa vida, né? Aquilo que vai dar sabor para a vida mesmo é olhar para trás e falar assim, cara, o que eu
que eu construí, né? O que valeu a pena? E eu não tô, cara, não tô atrelando a dinheiro, a sucesso financeiro, porque a galera tem a tendência de atrelar só isso. Eu tô falando da vida mesmo, do cerne, da alma, sabe? Da tua alma, de, cara, eu realizei isso, eu fiz isso. E aí, uns anos depois que eu me formei, passou, daí o dono da academia estava abrindo um novo empreendimento num novo hotel em Porto Alegre, e ele queria um sócio. Ele me ligou e falou, cara, vem aqui, eu quero conversar contigo. E daí eu pensei, quer bater um papo, porque ele me convidou ali, eu e ele, ele me convidou, estou precisando de um sócio para esse novo empreendimento, e eu queria que fosse tu. Talvez, se eu tivesse achado muito difícil, se eu tivesse me vitimizado, se eu tivesse né, achado que eu era um cara azarado, ou que, pô, tá todo mundo surfando no final de semana, por que eu vou abrir a academia, né, ficar lá sábado, lembra que eu ficava sábado, domingo, o dia inteiro, e voltava domingo de noite lá. Todo mundo curtindo o final de semana, o cara trabalhando. E aconteceu um negócio legal que eu falo para várias pessoas, assim, que é uma história muito massa, que um dia eu tava lá no hotel, daí no final de semana não tinha muito movimento, porque o Sheraton é um hotel muito de business, né. Sim. Então o fim de semana ele fica meio vazio. As únicas pessoas que vêm no final de semana são alguns artistas, né, que vêm fazer show eventualmente em Porto Alegre. E aí, no final de semana eu estava lá na academia, estava na minha rotina lá, limpando um pouquinho as esteiras, alongando um hóspede, dando água para alguém ou explicando um exercício. E aí o gerente geral do hotel liga e fala, Rodrigo, manda os hóspedes saírem agora e fecha a academia. Eu falei, o que aconteceu? Ele não vai subir um artista aí e ele vai precisar da academia exclusiva para ele. E eu, daí eu comecei, fui na internet, quem que tá em Porto Alegre, show, daí eu não sabia. Daí sempre quando chegava alguém no hotel, na academia, eu precisava pedir o número do quarto, né? Sim. Room number, que no caso era em inglês, né? Sim. E aí chegou na academia o Paul McCartney, cara. Daí ele falou o número do quarto dele, eu fui, daí eu olhei na listinha realmente, Sir Paul McCartney. E aí eu precisei orientar ele em alguns exercícios, precisei entregar um material de treino para ele lá, que era toalha, água e tal. Troquei uma outra ideia, e aí eu fiquei pensando, cara, acabei de dar treino para um mito, né? Um fenômeno, né, cara? Um mito, né? E geralmente, olha quantas pessoas não deviam estar lá embaixo esperando ele para tirar uma foto. E daí, cara, essas oportunidades só acontecem na vida de quem se permite viver, né? E não de quem acha que tá muito difícil ou que foi azarado por ter que trabalhar no final de semana, porque não tinha papai e mamãe sustentando. Podia achar a pior coisa do mundo, né? Que droga, eu tenho que estar aqui final de semana trabalhando. E isso daí tu colheu muito. Olha só, as pessoas que te contrataram lá lembram de ti até hoje. Pelo teu esforço, pela dedicação, pela qualidade do teu serviço, né? Eu lembro também que nessa época eu também estava estudando inglês, né? Porque tu tinha que atender hóspede em inglês, tinha que falar. Então, e aí tu via essa oportunidade assim, pô, legal, agora eu vou aprender inglês, eu vou praticar com os hóspedes. Então foi um negócio que te acrescentou muito, esse processo aí de trabalhar no final de semana, de conhecer os artistas, de dar treino para vários tipos de pessoas de classes sociais, né? Mais altas, né? Tentar outra realidade, pessoas que tu entrava em contato ali, que contavam as histórias, que tu começou a ver um modelo diferente de como se comportar e como encarar a vida, né? Exatamente. Então, cara, acho que a gente conseguiu passar nossa mensagem hoje, né? Essa semana, muitas pessoas me procuraram que estão com dificuldade de dormir. Eu achei legal a gente, de repente, encerrar ou caminhar para o fim desse episódio. E a insônia, daí eu fiquei pensando o seguinte, a insônia é um reflexo desse comportamento, porque às vezes a pessoa está acima do peso e aquilo causa uma desordem no organismo dela. Isso pode vir até ansiedade, por exemplo, pode causar ansiedade na pessoa e a pessoa não consegue dormir bem. Ou às vezes a pessoa tem um comportamento de usar álcool todos os dias. E o alcoólatra é engraçado, porque o que acontece? Ele usa o álcool para ter recompensa, mas ele não se dá conta que existem alguns efeitos compensatórios do álcool. O álcool ele é altamente excitatório para o nosso cérebro. Então, geralmente, o alcoólatra tem problema de insônia também. Por quê? Não o alcoólatra, mas a pessoa que usa bastante álcool. Por quê? Porque ele está estimulando o cérebro dele ali, excitando, e aí quando ele deita na cama ele quer dormir. Então, ele vai ter um sono de péssima qualidade. E não, eu não preciso falar, né, que para dormir melhor, se tu começar a fazer, tu até pode falar melhor que eu, mas se tu começar a fazer atividade física, se tu começar a te alimentar um pouquinho melhor e tu treinar para dormir melhor, treinar o teu sono, treinar o teu ambiente, né, baixar, diminuir a luz do ambiente que tu tá depois que o sol se põe, evitar de ficar com essa luz branca dos eletrônicos no rosto, assim, na cara, para estimulando o teu cérebro ali, descarregando uma série de hormônios, agitando o teu corpo antes de dormir.
Então, existe um processo para que tu durma bem, né? A pessoa não precisa se entupir de remédio para dormir e achar que vai dormir só na base desses remédios. Não. Uhum. Se tu criar um ambiente ali ao redor do teu sono, pode ser que tu consiga prosperar, e para te ter uma vida de melhor performance, tu tem que ter um sono de qualidade, né? Uhum. Eu acho que também a mensagem que fica aqui para as pessoas, né, pare de se vitimizar. Não ache que o mundo deve alguma coisa para ti, que as pessoas devem alguma coisa para ti e que a tua vida tá do jeito que tá, se tá ruim, né, por conta dos outros, né. Muito da nossa vida, nossa realidade é por nosso próprio comportamento, né. Tudo que a gente faz, tudo que a gente age é motivado pelo nosso comportamento. Se tu não chegou onde tu queria por N motivos, pensa bem, né, reflete bem na tua vida e vê o que tu realmente quer. Se tu quer manter essa rotina aí de festa, de curtição, de a vida imediatista, ok, é a tua escolha e tu vai colher os frutos dessa vida lá na frente. Agora, se tu quer minimamente ser uma pessoa com uma performance superior, que como a gente falou aqui, não está muito difícil hoje em dia, né? Do mínimo, ela já consegue ser melhor que boa parte das pessoas, né? Pensa nisso e põe isso na balança e vê o que tu quer para tua vida. Exatamente isso que a gente deixa aqui, né? Tanto eu quanto o Rodrigo aqui, a gente podia ser vítima da sociedade, podia ser vítima da nossa realidade, da nossa família, culpar a nossa família por a gente não estar onde a gente queria estar, mas na realidade a gente acabou indo para outros meios e chegamos a outros fins. E aí é assim que a gente tem que fazer, né? Cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, isso ajuda muito a gente se manter nesse foco e conseguir chegar onde a gente quer. A régua está muito baixa. A régua está muito baixa. E até agora, tu falando, eu lembrei de um outro exemplo desse médico no Rio de Janeiro que foi preso, acusado de abusar das mulheres durante os seus partos. O que acontece? Estão baixando tanto a régua que estão deixando de selecionar, fazer uma seleção um pouquinho melhor, um pouquinho mais difícil, porque está cada vez mais fácil de entrar nos vestibulares, não é? Uhum. Eu estava vendo a educação física, por exemplo, a maioria das faculdades hoje é EAD. Mal tem um vestibular lá e se a pessoa escrever o nome certo e assinar um X nas questões, ela já vai se formar. Uhum. Entendeu? E na medicina eu tenho visto também isso, que qualquer cidadezinha hoje em dia, qualquer lugar tem uma faculdade nova, e não sei se isso é bom ou ruim, mas... Isso é péssimo, né? O que eu quero dizer... Até os conselhos estão tentando intervir nesse processo de criação, né, de curso de medicina sem critérios, sem faculdade estruturada, enfim, profissionais que vão se formar de uma maneira inadequada. A mensagem que eu queria passar era essa. Estão baixando tanto a régua do acesso aos cursos, estão baixando tanto a régua porque a sociedade tem se comportado de uma forma abaixo da média, assim, que para que as pessoas possam entrar nesses ambientes universitários, a régua está lá embaixo. E aí acontece isso. Se formam algumas aberrações, né? Assim como esse médico que abusava das pacientes durante o... Será que se a régua não fosse mais alta, será que não exigisse que ele mudasse um pouquinho o comportamento dele lá desde a base, para poder esticar a corda dele para que ele realmente entrasse na faculdade? Não sei em qual faculdade ele se formou, até eu vou pesquisar e peço que tu que está ouvindo pesquise e escreva aqui embaixo também, mas pode ser que tenha sido facilitado muito para que esse cara entrasse. Enfim, estou dando o exemplo desse médico, mas tem na educação física, tem em todas as profissões, né? E aí esse fato de baixar a régua, né, faz com que a concorrência fique muito fraca. E tá muito fácil hoje da galera se destacar, porque se tu minimamente se esforça, minimamente aprende uma língua nova, minimamente cumpre os teus horários, não é nem apresentar novos projetos, mas é minimamente fazer as coisas mínimas, tu já consegue se destacar, né? Para encerrar, então, eu queria fazer uma pergunta. Tu sabe por que no esporte existe a concentração? Existe aquele ambiente de o time vai jogar amanhã e se concentra hoje. Nas Olimpíadas o atleta vai disputar a prova amanhã, se concentra hoje. Tu sabe por que existe? Deve ser por conta do foco, né? A pessoa ficar concentrada para dar o máximo no dia seguinte. Mais ou menos. Na verdade, não é exatamente por causa disso. O que acontece? A concentração, ela existe para que as variáveis da performance sejam controladas. Entendeu? Eu levo o atleta um dia antes para um hotel para que eu possa controlar o sono dele e para que eu possa controlar a alimentação dele. Entendeu? Então, é essa mensagem que eu queria passar para quem está nos ouvindo. Se o atleta que performa a nível olímpico, performa a nível desportivo,
precisa ser levado para uma concentração para que ele não fuja da concentração, não utilize substâncias... Não diminua a sua performance. Não utilize substâncias alcoólicas, não coma coisas gordurosas para que no outro dia ele desempenhe melhor, para que ele durma melhor hoje, para desempenhar melhor amanhã. A gente também tem que se espelhar nesses exemplos. E mensurar o nosso sono, mensurar a nossa alimentação, porque o atleta vai para a concentração e aí eu consigo mensurar tudo isso, quanto ele está dormindo, eu consigo controlar quanto ele está dormindo, eu consigo controlar o quanto ele está comendo, e a gente também precisa disso para performar melhor. Então, essa é uma curiosidade que eu queria trazer hoje sobre a concentração do esporte refletindo na nossa vida. Tipo, eu consigo controlar as variáveis de sono, consigo controlar as variáveis de alimentação, consigo controlar as variáveis de treino para que eu tenha uma performance melhor. Na nossa vida, a gente consegue controlar as nossas variáveis de sono, a gente consegue controlar a nossa alimentação, a gente consegue treinar para que a gente prospere na nossa vida. Queria deixar essa mensagem. E tem mais alguma coisa para falar aí? Eu acho que ficou claro. Eu acho que a gente já esgotou bastante coisa aí. Até para as pessoas que estão acompanhando no YouTube, né, que estão nos vendo aí, já viram os outros episódios, estão vendo esse episódio aqui agora, né? Para quem está chegando agora no canal aí, já deixa seu like, já se inscreve, ativa ali a notificação de mensagem para receber as atualizações do canal, que vai nos ajudar muito. E quem está acompanhando a gente, quer algum assunto, quer aprofundar algum assunto que a gente fale mais sobre determinado situação aí que a gente abordou aqui de uma forma diferente ou mais aprofundada, deixa nos comentários ali. Críticas, sugestões também são bem-vindas a respeito de alguma coisa que a gente falou aqui. E a gente está seguindo aí, vamos nessa linha de melhorar a performance, melhorar a saúde, que tudo é a base, né? Isso é a base de tudo. Quem tem base forte tem tudo, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.